Olá, amigos que acompanham os trabalhos da página Espiritismo por Dentro. Estamos aqui em mais uma live com o título Quem inventou um amor? É a pergunta que não quer calar. Vamos deixar para daqui a pouco. Uma boa noite ao meu amigo Paulo, à minha amiga Val, e ao meu amigo Júnior. Uma boa noite a todos que nos acompanham e nos curtem. Olha só, inicialmente, eu gostaria de me lembrar de uma história que está em uma obra de André Luiz, é o livro Ação e Reação, em que André Luiz conta que uma determinada personagem, a Poliana, estava com determinados problemas de saúde e a espiritualidade, então, se apressou a beneficiá-la, porque, segundo o mentor, o filho dela, o Sabino, que era um anão, que tinha também alguns problemas mentais, iria desencarnar caso a mãe não fosse socorrida. Porque, segundo a própria obra, o Sabino, o filho, se nutria das energias da mãe. E caso a mãe desencarnasse, lhe faltaria um amparo, não apenas emocional, não apenas da presença física da mãe, mas um amparo, acima de tudo, no que diz respeito ao sentimento do amor que ela nutria por ele. E, em razão dessa falta, o Sabino poderia desencarnar. Isso suscita algumas reflexões, e eu aqui tenho uma determinada dúvida que gostaria que o meu amigo Paulo esclarecesse. Paulo, será que com base nessa visão da obra, nesse trecho aí do livro Ação e Reação, o amor pode ser visto como um alimento das almas? Será que nós necessitamos do amor e nos nutrimos das energias de alguém em especial, como aconteceu no relato da obra de André Luiz? Bem, boa noite, né, Francis, Paulo, Júnior, prazer estar aqui de novo. Eu estou me lembrando que no encontro passado nem boa noite eu não dei, né? Eu sou um dos caras mais atrapalhados que eu conheço, então quando eu não estou salvando o microfone que caiu, o telefone que caiu agora há pouco, o cachorro que está mordendo a minha canela, mas eu acho que, com certeza, nós nos nutrimos de amor. Eu acho que não há dúvida sobre isso. O amor pode nos nutrir e nos nutre de forma material e de forma espiritual. Eu fiquei aqui pensando, enquanto você falava, que não há gesto mais amoroso do que o gesto da mãe alimentando o filho no próprio seio. Quer dizer, você doar-se de si mesmo materialmente, essa imagem, né, que a psicologia nos convida a pensar sobre o seio materno, que nós queremos nos aconchegar quando passamos aperto, eu acho que é uma metáfora perfeita da ideia de que nós nos nutrimos de amor. Mas, por outro lado, eu fico pensando na imagem que o André criou, que nós não sabemos se é uma imagem real ou se é uma imagem fictícia, e eu acho que não tem muita importância, mas que nos remete à ideia de que se nós dependermos do amor do outro infinitamente, para sobrevivermos, para sermos, nós nos tornamos anões. Eu me lembro de uma fala muito bonita do Divaldo, uma fala recente até, se eu não me engano, no Natal do ano passado, onde ele fala, e essa fala foi muito divulgada, não é importante ser amado, o importante é amar. Eu tenho certeza de que o amor dos meus pais, o amor dos meus familiares, hoje da minha esposa, das minhas filhas, o amor de todos os meus parentes próximos e distantes, o amor dos amigos me nutre. Mas eu não posso me deixar limitar pelo amor do outro, na dependência não saudável desse amor. O exercício que nós devemos fazer é o exercício de amar o outro, não é? Porque senão nós nos apequenamos. Se dependemos do amor do outro para amá-lo também, nós vamos discutir isso no decorrer do processo, nós nos tornamos anões, nós nos apequenamos.
Agora, se nós amamos, independentemente da retribuição, independentemente do amor que o outro devota a mim, aí eu me engrandeço. Perfeito, Paulo. Então vamos passar agora para a Val e o Júnior. Boa noite aos amigos, mais uma vez. E eu me lembrei agora de uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 387, em que Kardec vai perguntar o seguinte: a simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? E os espíritos vão responder a Allan Kardec que não, que dois espíritos que se dão bem procuram-se naturalmente sem que se tenham conhecido como homens. Então, a simpatia, a atração entre os espíritos, nós podemos concluir que pode decorrer de um relacionamento anterior, de vidas passadas, ou de outras circunstâncias. Sem que se tenham conhecido, às vezes as pessoas se sentem atraídas, o que nos remete às leis do magnetismo. Eu gostaria que os companheiros, Júnior, Val, falassem um pouco a respeito disso. Então, sobre a questão do magnetismo, é interessante a gente pensar na questão vibracional, né? Se a gente vibra no amor, se a gente vibra, quanto mais elevada é a nossa vibração, mais a gente vai atrair pessoas, espíritos com essa vibração mais elevada. Quanto mais baixa a nossa vibração, mais a gente vai atrair pessoas e espíritos com essa vibração menos elevada. Então, assim, tudo depende de onde a gente está vibrando mais constantemente, porque a gente tem altos e baixos na vida, isso não tem jeito. Então, acho que a gente se aborrece, dá aquela quedinha, mas se você consegue voltar rápido, então você está vibrando mais predominantemente uma vibração mais elevada, você vai atrair pessoas mais elevadas. E isso não tem uma correspondência direta do conhecimento anterior desse espírito. Ele tem uma relação realmente da maneira como está vibrando dentro do mundo. E é isso que faz com que a lei da atração ocorra. A maneira como você vibra é a maneira como o magnetismo que faz com que você atraia as coisas e até mesmo as situações que vão acontecer com você. Não somente as pessoas, mas também as situações que vão acontecer com você. Então, a gente precisa sempre estar vibrando no amor, vibrando na harmonia, vibrando positivamente, para que a gente atraia também pessoas positivas. E isso independe do conhecimento anterior. Depende realmente da vibração que a gente está exalando aí para o exterior, para o nosso exterior. Não sei se o Júnior concorda comigo, mas é assim que eu percebo. Ô, Júnior. Boa noite, Francis, Paulo, Valéria, tudo Também bem? Também não falei boa noite, né? Estou igual o Paulo. Boa noite, pessoal. Eu concordo, claro, com tudo que foi dito. Acrescento apenas uma interpretação mais pessoal que tenho dessa questão, é que muita gente, né, às vezes até espíritas mais antigos, relacionam essas questões apenas às vidas passadas. E aqui na questão 390 fala até o seguinte: a antipatia pode nascer de uma falta de semelhança de pensamento. Olha, eu vou dar um exemplo aqui bastante simples que todo mundo vai entender. Eu sou palmeirense e o fulano é corintiano. A gente vai encontrar no dia da final do Campeonato Paulista. Nós nunca nos vimos em encarnação nenhuma. Não vai rolar uma simpatia. Então, às vezes, coisas pequenas, as pessoas tornam isso como antipatia. Mas essa mesma questão do Livro dos Espíritos nos ensinam, a partir do momento que a gente se desenvolve, o progresso moral e intelectual ocorre, essas antipatias vão sendo deixadas para trás. Bacana, Júnior. Por isso tem na questão, tem aquela coisa, espíritas instruídos, né? Porque a gente até falou sobre isso, através da instrução que a gente alcança a questão moral. Quanto mais instruído a gente se a gente está vibrando no amor, a gente vai compreender que muitas vezes aquilo que o outro traz para a gente não é ele efetivamente, é uma situação pela qual ele passou e que o deixou desequilibrado. Então, ele traz aquela visão naquele primeiro momento
meio aborrecida, mas se a gente entende que aquilo é um momento dele, que ele pode ser diferente depois, a gente não vai se aborrecer com ele, a gente vai continuar vibrando no amor. Então, essa vibração ela precisa estar sempre elevada para que a gente possa compreender o todo, inclusive essas pessoas que são antipáticas a nós, para que a gente possa, então, não gerar a antipatia, mas gerar a compreensão do momento do outro. Eu acho que a compreensão do momento do outro é mais interessante do que a antipatia. Desculpa, Francis. Bacana. Olha só, vamos dar boa noite a Ellen, a Sônia, Elina, Tati, Elisete, Maria Lúcia. Muito obrigado aí aos amigos pelo apoio. Olha só, tem uma frase de Emmanuel, agora a pergunta para todos, tá? Todos nós aqui. Vamos tentar encontrar a solução para isso. Tem uma frase de Emmanuel que diz assim, que o amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O que nos faz lembrar de uma frase que está no próprio Evangelho, de João, que diz, Deus é amor. Com base nisso, eu gostaria que os amigos comentassem o tema da nossa live, que é quem, afinal de contas, inventou o amor? Será que foi alguém? Será que... Não sei, vou deixar em aberto. Quem quiser pode começar. Eu posso falar, então? Eu posso falar primeiro? Fica à vontade. Porque se eu deixar o Paulo e a Val falarem primeiro, eu vou acabar sendo induzido pela sabedoria deles e não vou ter opinião própria. Aí, Val. Eu acho o seguinte, não tem quem inventou o amor. Porque o Francis já deu a dica, Deus é amor. Deus não teve início, não tem fim. O amor está com ele, esteve com ele, estará com ele. O que a gente pode dizer para nós aqui encarnados, nesse momento evolutivo, é que a maior expressão do amor de Deus esteve conosco. Foi Jesus Cristo. A mais robusta expressão do amor de Deus. Ele realmente nos ensinou o que é o amor. Que mais tarde, eu vou até, se sobrar tempo, fazer uma pequena comparação em relação a esse amor do Cristo, ao amor de Platão e ao amor de Aristóteles. Mas se só se sobrar tempo, e haja vista também que aqui está cheio de filósofo, eu vou pensar melhor se eu arrisco falar sobre Platão e Aristóteles, viu, Francis? Val, Paulo, gostariam de comentar aí? O amor é assim, na minha maneira de ver, é a centelha de Deus dentro de nós. Todo ser, quando é criado, simples e ignorante, tem a centelha do amor dentro de si. Então, isso é algo inerente a nós. E, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, os efeitos do amor vão fazer com que exista um aperfeiçoamento moral e que a raça humana, então, se aperfeiçoe para chegar onde Jesus pediu, que é a perfeição. Então, ele é inerente, Deus é amor, então o universo exala amor. Tudo no universo, todas as energias do universo, elas estão ligadas nessa força que é a força do amor. Então, a gente ainda está muito longe de compreender o que é esse amor, porque existem aí, na Terra, amores muito materializados, a gente se apega às coisas, isso, na verdade, não é o amor, efetivamente. O amor é aquele que liberta, Chico Xavier já falava isso, o amor não prende, ele liberta. E a gente, com o nosso amor ainda focado no ego, a gente ainda prende as coisas para a gente. O amor é libertação completa. Então, a gente está muito longe de entender o sentido verdadeiro dessa centelha divina que está dentro de cada um de nós, que é o amor. Então, para mim, eu concordo completamente com o Júnior, ele não é uma invenção, ele é em si mesmo, porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, o amor é. O amor não está, o amor é. Ele é no universo como um todo, e não só na Terra e não só nos seres humanos, e muito menos nos seres humanos, porque nós estamos num planeta em que a gente está aprendendo a entender o que é o amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa bem claro, primeiro a gente é instinto, depois sensação, depois sentimento. A gente está no momento da sensação, a gente experiencia sentimentos, mas a gente ainda não compreende esses sentimentos de uma forma ampla, porque se o sentimento é doação completa, e se a gente quer prender as coisas que a gente ama perto de nós, a gente está muito longe de compreender essa base total do amor aí.
né? Então, amor não está. Então, ele é o sentimento mais amplo que existe no mundo, no Paulo, universo. Eu fiquei sua pensando opinião é aqui que parecida? filósofos somos todos nós, né? Porque, na Também estou verdade, achando. a filosofia é esse amor pelo saber, né? Esse exercício que nós estamos fazendo prazerosamente toda quinta-feira. E eu me lembro das definições mesmo, né? A filosofia é esse desejo de saber. Então, é amor pelo saber, todos nós somos filósofos. Mas me veio à mente, nos comentários do Júnior e da Val, essa ideia, né, de que Jesus diz que Deus é Pai. E eu acho isso de uma beleza, né? Porque a mim, que sou homem, né, é reservado no máximo ser pai, né? As mulheres podem ser mãe, né? Então, enquanto homem, a mim me reserva a ideia de ser pai. E João convivendo com Jesus e sabendo que Jesus entendia que Deus era pai, porque João talvez tenha sido aquele discípulo, talvez junto com Madalena e depois Paulo, que mais entendeu Jesus, né? Mas assim, João conta-nos Maria Dolores e os espíritos que fazem reportagens, né, de que João deitava-se no ombro de Jesus. Então, João tinha uma simpatia, né, uma liberdade, uma amorosidade para com Jesus, que deitava-se no ombro dele. E esse espírito que tinha essa relação de amorosidade com Jesus, sabendo que Deus era Pai, na definição do próprio Jesus, chamou Deus de amor. Então eu imagino que todos nós que experimentamos o amor de Jesus, não podemos chegar a outra conclusão a não ser a de que Deus é amor, Deus sendo Pai é amor. E aí, por óbvio, não tendo início e não tendo fim, o amor não é invenção de alguém, e nem do próprio Deus. O amor é o próprio Deus, como diz Júnior, né? E a nossa tarefa seria, então, nesse universo de amorosidade, né? Sermos, como Emmanuel diz, reflexo do amor de Deus. Talvez até mais, eu gosto da imagem que Joana traz. Joana diz que nós estamos mergulhados no oceano do amor de Deus. A imagem para uns pode ser difícil, né? Quem não gosta muito de água já teve uma experiência negativa, mas para mim, que quando estou numa embarcação em alto mar, eu já fiz isso algumas vezes, não em alto mar, né? Mas em mar mais profundo, eu me atiro. A sensação de estar ali, solto, naquele imenso corpo d'água, né? Sabendo da minha pequenez, é uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida. Então, é isso que eu imagino que é o amor de Deus. Você estar absolutamente entregue, você estar absolutamente à deriva, né? E, ao mesmo tempo, sentir-se seguro. Essa sensação só pode provir de um ser que é infinitamente imenso, né? Que é muito maior do que a nossa compreensão racional, que, como a Val diz, só pode ser um ser apreensível pela sensibilidade. Então, o nosso exercício talvez seja, cotidianamente, perceber esse envolvimento amoroso de Deus e, em percebendo, refletir para os nossos irmãos, né, para as nossas irmãs. Bacana. Agora, olha só, tem muita gente que confunde o amor com a caridade. O Richard Simonetti, ele faz uma diferença entre amor e caridade, dizendo que a caridade seria o amor em ação. E quando nós vamos descobrir o que seria caridade, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Gostaria que os amigos esclarecessem a diferença entre caridade e amor. Alguém gostaria de começar? Fiquem à vontade. Boa noite, Angélica.
Francis, hoje eu vi uma reflexão muito bonita de um sociólogo. E esse sociólogo falava exatamente do contexto das promessas políticas que nós estamos ouvindo muito, da diferença entre assistência e caridade. Eu não sei de que universo ele foi buscar, né, se foi do universo espírita, mas nós temos essa definição muito boa. Então, talvez seja interessante a gente começar pela diferença entre assistência e caridade, né? E depois pularmos da caridade para o amor. A assistência é o que nós devemos fazer em todos os sentidos, né? Assistência emocional, assistência material, como nós fazemos, nós espíritas, nós cristãos, mas também nós budistas, nós hinduístas, enfim, todos nós que dispomos da nossa boa vontade, do nosso tempo e do que nós temos de material, né? Damos, inclusive, alguns de nós, do que não temos, prestando assistência material, fazemos assistência, mas isso ainda não é caridade. Caridade não é doar o que você tem em termos materiais e nem doar o que você não tem. Isso é assistência. Caridade é doar-se. Assistência é doar o que você tem, às vezes em excesso, às vezes também doar o que você não tem, mas ainda é assistência. Agora, caridade é doar o que você é. Daí os espíritos definirem caridade segundo Jesus, ou conforme Jesus a entendia, como boa vontade para com todos, portanto, indistintamente. Quem de nós pratica isso cotidianamente? Não é? Quem de nós, diante de um ser que nos é antipático, devolvemos boa vontade? Não nos afastamos, não repudiamos, né? Não agredimos. Quem de nós que faz isso? Muito poucos. Depois, indulgência para com as faltas alheias. Isso, para mim, sempre foi muito lógico, foi um princípio que eu aprendi rápido na doutrina espírita. Como a gente falha, a nossa propensão natural deve ser indulgente, ou seja, entender que, como nós, o outro também falha. E isso é extremamente libertador, e é caridoso, né? É da caridade real. E depois, perdão das ofensas, que, para mim, é algo difícil. Perdão das ofensas significa você não revidar o mal com o mal, mas ter a grandeza de retribuir com o bem o mal que eventualmente alguém fez ou quis fazer contra você. Isso é caridade. Mas eu imagino que o amor ainda está alguns níveis acima disso. E eu assim, confesso, talvez não, com certeza, porque ainda sou anão, com certeza, né? O amor está acima disso. O amor, do meu ponto de vista, é algo que foi vivenciado por Jesus. E aí bastaria nós refletirmos sobre todas as circunstâncias em que Jesus se encontrou com pessoas que o agrediam, com pessoas que o amavam, com pessoas que necessitavam dele materialmente, e ele atendeu, pessoas que necessitavam dele emocionalmente, ele atendeu, pessoas que nem sabiam que necessitavam dele, como os demônios, e ele as atendeu. Então, o amor, com certeza, é alguma coisa parecida com isso que Jesus mais fez do que falou, não é? Interessante. Olha só, a Ellen Gomes está fazendo um comentário aqui. Ela diz que se lembrou de Khalil Gibran, que diz assim: quando um de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. Tem a ver com o que os amigos disseram, né? Gostariam de comentar? Bom, o Paulo, quando falou em perdão, nos fez lembrar de um outro aspecto do amor, que é o amor aos inimigos, algo que foi abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, e que Jesus fala muito, né? Perdoa 70 vezes 7 vezes, ama o teu inimigo. Parece ser uma tarefa para gigantes, né? Os amigos concordam? Gostariam de comentar a respeito? Como é que nós aprendemos a amar os inimigos se muitas vezes não amamos de maneira adequada os próprios amigos? Não é isso?
O Paulo acabou de tocar na questão 886, você também, Francis, e ela praticamente responde essa questão, porque quando os espíritos colocam essa questão de amar os inimigos que o Cristo nos trouxe, não é ter o mesmo sentimento que nós temos com pessoas queridas. Nós ainda não estamos nessa fase. É mais voltada para o entendimento da outra pessoa e para o perdão em relação à outra pessoa, e ainda não desejar o mal, é restituir o mal pelo bem. O próprio capítulo fala desta forma. Não significa que nós vamos ter que estar com essas pessoas como a gente tem o mesmo contato com os amigos, mas a gente vai ter que se policiar para esses pensamentos dirigidos a esses supostos inimigos não sejam pensamentos vingativos, pensamentos para que aconteçam coisas ruins com essas pessoas. Então, o perdão faz parte, a indulgência, que seria a tolerância com as imperfeições alheias também, é um componente dessa relação com os supostos inimigos, e a benevolência para com todos também está aí, que justamente não é porque essa pessoa não gosta muito de mim, ou eu não gosto dela, que eu não vou começar a instigar essa bondade, essa benevolência que eu teria e tenho com os amigos para com essas pessoas também. Eu acho que seria mais nesta linha. Perfeito, Júnior. Não precisamos entregar o pescoço ao assassino, né? Às vezes é o que muitos fazem, acreditando que devam amar os inimigos de maneira cega. Eu me lembrei de uma coisa: o amor, ele não dispensa a inteligência, né? E talvez esta seja a diferença entre o amor e a paixão. Porque se a paixão é cega, o amor não, o amor é inteligente. Alguns dos amigos gostariam de comentar essa diferença entre paixão, amor? Tem algumas definições que mostram que existem vários tipos de amor que a gente lida durante a nossa existência na Terra. Então, a gente tem o amor, que o amor é com relação à família, que é esse amor que vai trabalhar toda essa questão de confiança, de amizade, de relação, de projetos, de entrosamento. Então, esse amor com relação à família. A gente também tem o amor com relação aos amigos, que é chamado de amor filos, né? Que são amores por afinidade. Então, que nem você falou, nem sempre são pessoas que a gente já conhece outra vida, mas que a gente tem afinidade pelas questões vibracionais dessa vida. Esse amor filos, que é um amor mental, cultural, e que se afina um com o outro. A gente tem o amor eros, que é esse amor de paixão mesmo, né? Que muitas vezes é de paixão e que pode se transformar num amor sublime, mas que começa com a atração física e vai se tornar depois um amor sublime ou não. Isso vai depender muito da afinidade que realmente os dois têm. E a gente tem o amor ágape, que é esse amor que Jesus veio trazer para a gente. É o amor que é incondicional, que é por todas as criaturas sem distinção. E é esse amor que a gente ainda está muito longe de conhecer. Os outros 3 amores a gente experiencia na nossa vivência muito constantemente e intensamente, porque a gente tem amigos, a gente tem família, a gente se apaixona por pessoas, mas o amor ágape é um amor que a gente tem ainda, né, que aprender a estar nele. Renato Russo tem uma música que fala: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E a gente não ama as pessoas como se não houvesse amanhã. A gente ama as pessoas esperando isso ou aquilo das pessoas, esperando que isso aconteça. Se eu estou dando isso, é necessário que a pessoa me dê aquilo. Então, a gente tem essa necessidade da retribuição. O amor ágape, ele não tem retribuição. Simplesmente ama-se como se não houvesse amanhã. Não tem essa coisa do que ele vai fazer por mim amanhã se eu fiz por ele isso hoje. Esse é o amor ágape, né? Porque, na verdade, o ontem já foi, o amanhã é uma possibilidade, a gente só tem o hoje. Então, a gente precisa estar no hoje e amar no agora. Então, isso, dessa maneira que eu consigo visualizar essa questão que você está falando aí.
E aí entra tudo isso que eles falaram. Se a gente consegue amar com esse amor ágape, indulgência, perdão, tudo isso se torna muito fácil, porque a gente entende que cada um está num momento da evolução, cada um tem aquilo para dar, então ele não tem mais do que aquilo. Se aquilo é o que ele tem para dar, eu entendo que é aquilo. No processo da vida dele, ele pode aprender a dar mais ou menos, porque eu também tenho defeitos. Então, eu também dou, às vezes, menos do que as pessoas esperam de mim. Né? Então, a gente precisa ter essa noção, porque a gente sempre olha para o outro e julga, mas e a gente? A gente também está dando tudo isso que todo mundo espera da gente, ou a gente está dando muito menos do que isso? E também a gente espera que todo mundo perdoe a gente. Será que a gente está perdoando no mesmo sentido que a gente espera? E aí, dentro da oração do Pai Nosso, a gente percebe que todos esses comandos estão lá e a gente reza, faz a oração inteirinha, mas esquece de pensar em cada comandinho que a gente dá dentro da oração, né? Perdoar assim como eu perdoo, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar essas questões e prestando atenção na oração do Pai Nosso, a gente vai ter muito tudo isso que foi falado aí por todo mundo. Ô, Francis. Bacana. Oi, Paulo. Tendo sobrevivido aqui a algumas quedas do celular, né? Eu queria retomar um ponto que vocês... Acompanhamos a sua batalha, viu, Paulo? Pois é, o telefone não está me amando muito, não. Acho que ele está com alguma questão aqui comigo. Mas é mais o suporte do telefone do que o telefone. Mas eu fiquei pensando aqui, né? Meu trabalho é pensar, né? O filósofo tem que ficar pensando. Que talvez a gente só ame mesmo os nossos inimigos, né? De fato, e inclusive a partir da orientação dos espíritos, os inimigos são aqueles seres, nossos irmãos, que em existência pregressa ou nessa mesma existência, nós ofendemos ou nos deixamos fender por eles. São muitas vezes, conforme nos advertem os espíritos, esses seres que hoje nós dizemos que são os nossos entes queridos, que dormem ao nosso lado na cama de casal, que dormem no quarto do lado, na figura dos nossos filhos, das nossas filhas, são os nossos pais, os nossos avós, os nossos sogros e sogras, tios, tias, enfim. São esses seres que nós convivemos e que a lei divina nos coloca em contato para amá-los. Então, talvez o amor seja esse dispositivo da natureza divino direcionado aos nossos inimigos. E talvez só nesses termos seja amor. Porque, no mais, eu fico pensando, qual mérito, como dizia Jesus, nós temos em amar a quem nos ama? Na verdade, quando nós sentimos o que nós sentimos por quem nos ama, é uma sensação, na verdade, que talvez não seja amor, seja comunhão divina. Seja essa sensação que Khalil Gibran nos disse, né? De não ter Deus no nosso coração, mas nos sentirmos, junto com todos os nossos irmãos, no coração da divindade. Porque ter Deus no nosso coração seria uma concepção panteísta da divindade e também do amor. Uma concepção que divide o indivisível em diversas pequenas partes. Isso não condiz com a realidade. É o que o panteísmo defende. Por outro lado, o panenteísmo, né, que é essa ideia de que nós estamos em Deus e não Deus em nós. Ora, nesses termos, nós fazemos o exercício de amar efetivamente somente com as pessoas que não nos amam. Porque o exercício de sentir o que nós sentimos pelas pessoas que já nos amam é uma comunhão divina. É uma comunhão, portanto, universal e atemporal. Ela não começou ontem, nem vai terminar amanhã. Ela é de todo sempre. Quando você atinge esse estado de espírito, né, que alguns chamariam de ataraxia, ou imperturbabilidade, né, nós já não nem amamos mais, nós já estamos em Deus, né, totalmente imersos e sendo essa coisa que a gente chama de amor, né? Não sei se eu ajudei ou se eu compliquei, mas é isso que eu pensei. Isso que o Paulo está falando
se encaixa no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele trata de uma moral estranha, em que Jesus Sim. vem falar para a gente que ele não vem trazer a paz, mas a guerra, e que os inimigos estariam todos juntos dentro de uma mesma família. Né? As pessoas leem esse capítulo e não entendem muito bem o que ele quer dizer, mas é exatamente isso. Hoje, nós estamos convivendo com pessoas que antes foram nossos inimigos. Então, às vezes, existem algumas incompatibilidades dentro de um mesmo lar que a gente não entende muito bem. Todo mundo foi criado igual, todo mundo teve a mesma educação, mas por que fulano age assim? Porque nós não somos um ser único. Num corpo, a gente é um ser único, mas a gente não está só numa existência dentro da Terra. A gente está em várias existências e a gente já foi pessoas diferentes, com experiências diferentes. E, geralmente, as pessoas que vêm numa mesma família têm problemas para resolver. Por isso, Jesus traz, nesse capítulo, né, essa coisa da moral estranha, em que inimigos vão estar juntos, pai, sogra, não sei o que, filho, vai ser todo mundo inimigo, que ele veio trazer a guerra e não a paz. É nesse sentido, para que a gente possa, dentro dessa guerra interior, transformar tudo isso em paz, amando quem é o nosso inimigo efetivamente. E com o dom do esquecimento, que a gente discutiu na semana passada, a gente não lembrando que eles foram nossos inimigos, esse amor se concretiza de uma maneira mais eficiente. E é minha mãe, é meu pai, é meu irmão. Então, a gente tende a amar. E aí a gente se esforça para amar e para ser compreensivo com essas pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que é bem isso, né? Paulo de Tarso é a pessoa que mais bem definiu o amor, né? E ele fala que o amor é paciente, é bondoso, não é invejoso, não é arrogante, não se enobrece, não é ambicioso, né? O amor, ele espera e suporta. E nesse esperar e suportar é justamente dentro dessa moral estranha em que a gente está lidando ali com os nossos inimigos e amando de uma maneira intensa esses inimigos sem saber que eles são. Bacana o posicionamento de vocês. A Elisete disse o seguinte: amar quem nos é querido é fácil. O importante é conquistar o complexo. E a Tati disse: e a maioria das pessoas não conhece o amor. Filos, eu conheço. Amo todos os meus amigos de verdade. Pois é. Existe uma frase que algumas pessoas dizem o seguinte, que é fácil amar a humanidade. O difícil é amar o homem. E, inclusive, se refere àquelas pessoas que vão à África, que adotam crianças na África, que adoram amar os distantes, fazem visitas aos lares de idosos, mas têm dificuldade para conviver com as pessoas da própria casa, da própria família. Eu fico a me perguntar, será que muitas vezes isso não pode ser uma fuga? O que os amigos acham a esse respeito? Francis, eu acho que a palavra fuga é perfeita, né? Porque, veja, é difícil você não amar esse tempo que nós estamos vivendo agora, né? Essa uma horinha que nós tiramos toda semana para conversarmos sobre o bem, conversarmos sobre um projeto de futuro que seja inviável para todos nós, um projeto de amorosidade. Que prazer que todos nós temos, né? É comum a gente ouvir entre os trabalhadores espíritas que muitos de nós, durante o dia, estamos lá na tribulação e cuspindo marimbondo, chutando cachorro na rua, e quando a gente está nessa atividade como a gente está agora, tudo passa, né? Então, nessas situações, é muito fácil. E eu acho que na situação, por exemplo, do exercício da assistência material, que nós nas casas espíritas, mas muitas outras igrejas, nos seus templos e fora dos seus templos também fazem, é muito fácil. É muito fácil. Uma vez ou outra é que você encontra um irmão ou uma irmã que seja mais difícil, que não queira receber a sua doação, não é que te recebe de forma menos simpática. É uma vez ou outra. Quem faz esse exercício, ou já fez minimamente, percebe isso. Agora, o difícil mesmo não é você estender a sua mão a quem tem a mão também já estendida, ou te pedindo alguma coisa, ou oferecendo.
O difícil é você estender a mão a quem põe a mão no bolso, bota a mão para trás, né, vira de costa para não te ver. Isso é difícil. E essas situações nós encontramos no cotidiano da nossa vida, não é na excepcionalidade. É no trabalho, é na escola, é na família, é nas festas, né? Nós estamos próximo da festa de final de ano. Quem não tem uma lembrança ruim ou triste de um Natal que brigou com alguém, podia ter deixado de falar alguma coisa e falou, tem também uma lembrança boa, né? De falar alguma coisa que deixou de falar no Natal passado. Mas é exatamente o que a Val está falando e que Jesus nos adverte, os espíritos, né? Nós só podemos exercer o amor com quem nós não amamos. Porque o que nós temos e fazemos e sentimos em relação a quem nós amamos é alguma coisa diferente. Talvez seja essa comunhão com Deus a que Khalil Gibran se refere quando fala que nós devemos estar ou nos sentir no coração de Deus, né? O amor é isso que a gente pratica com quem a gente não ama. E eu volto a dizer, talvez seja essa a nossa única, ou se não primordial, tarefa enquanto espíritos em estado de prova e expiação, né? Perfeito. Bom, passar a palavra aos amigos para fazerem as considerações finais e terminaremos com uma mensagem do Chico Xavier sobre o amor. Quem quer começar? Eu começo, Francis. Prazer, mais uma vez, honrado de estar aqui participando com vocês. Queria deixar uma mensagem final em relação, já que a gente já chegou à conclusão que o amor não foi inventado, mas quem praticou esse amor de forma mais forte mesmo, mais eficiente, foi Jesus Cristo, como nós sabemos. E Tomás de Aquino, ele define de forma brilhante esse amor do Cristo. Tomás de Aquino diz que o amor do Cristo desloca o eixo de gravidade da pessoa que ama para a pessoa amada. Essa é a frase de Tomás de Aquino. É muito interessante, é muito forte. Ele ainda complementa que a pessoa que ama faz tudo para a pessoa amada se bem. A pessoa que ama se apequena para que a pessoa amada seja gigante. Ou seja, o que Tomás de Aquino quer dizer é que o amor do Cristo era servir o próximo, servir o semelhante. Então, esse exemplo de amor aí que a gente procura seguir, sabendo das dificuldades da nossa imperfeição, do nosso momento evolutivo ainda nos primeiros degraus, mas esse é o que fica, esse é o exemplo do Cristo para a gente perseguir. É o amor de servir o próximo e fazer com que ele se sinta bem, com que ele seja feliz, independente de quem seja. Legal, Júnior. Muito obrigado a você. Então, Jesus deixou um ensinamento para a gente, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E eu sempre considero que a gente primeiro precisa fazer com a gente para poder ter para fazer com o outro. Então, primeiro a gente precisa se amar para poder amar o outro. A nossa grande missão é se aceitar como a gente é, para poder, então, também ter a aceitação do outro. Então, enquanto a gente não tiver aquilo em nós, a gente não tem como doar para o outro. Então, a gente precisa se amar intensamente para poder, então, estar preparado para amar o outro. E amar o outro é amar sem nenhum preconceito estabelecido, sem nenhum conceito que faça com que, não, esse daqui eu não vou amar por causa disso, não. Amor, ele é integral, ele é universal, ele é incondicional. Esse amor que Jesus veio trazer para a gente. Daí eu quero só ler um trechinho do Evangelho, no capítulo 11, e ele fala assim: feliz daquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Então, quem ama é leve, né? E a gente sabe que quanto mais leve é o nosso espírito, quanto mais leve é o nosso perispírito, mais elevado é o nosso espírito. Então, o amor eleva. O amor é o grande sentimento que vai fazer com que a gente possa se purificar
dentro desse mundo, que é um mundo que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz que é um mundo de exílio, que é a Terra. Então, a gente aqui precisa se aperfeiçoar dentro do amor, que vai ser o aperfeiçoamento da raça humana, para a gente, então, ser alguém mais evoluído, ser alguém que possa transcender essa humanidade que está aí, né? E que a gente precisa passar porque a gente está nessa fase. Então, além de tudo, a gente tem que ser grato por estar aqui e por poder ser humano e por poder viver e vivenciar tudo que a gente está vivenciando dentro desse planeta com muito amor para dar. Legal, Val. Valeu. Paulo? Ô, Francis, eu queria fazer só 2 considerações. Uma talvez seja complicar a vida da gente, mas não fui eu que compliquei. Eu tenho refletido muito ultimamente sobre isso. É claro que todas essas coisas a gente lê ao longo da vida, e eu li muito cedo isso nos evangelhos, né? Mas eu fiquei agora, recentemente, mais incomodado com isso. Jesus colocou um complicador para a vida da gente. E depois a doutrina espírita veio reafirmar, porque nos coloca Jesus como modelo e guia da humanidade. Jesus já não é mais humano, ele já venceu essa etapa. Ele é divino ou angelical, se nós quisermos, né? Mas ele é o modelo e guia da humanidade para cada um de nós. Se nós quisermos ser bons humanos, ou humanos melhores, no sentido da angelitude, nós devemos seguir Jesus. E aí eu lembraria uma frase dele que complicou a nossa vida. Ele fez um degrau a mais em relação ao mandamento de Moisés, que nos dizia para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele repetiu isso durante o seu evangelho de ação, porque o evangelho de Jesus é ação, não é mera palavra. Mas ao final da sua encarnação, ele disse para nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. Aí, ó, chegou um convidado aí novo, né? Ou convidada. Essas criaturazinhas nos amam, né? Essas criaturazinhas nos amam. Mas Jesus nos disse para amarmos uns aos outros como ele, Jesus, nos amou. E aí, nós só podemos fazer a título de imitação. E aí eu terminaria a minha fala dizendo que uma figura que nós teríamos que trazer para a nossa reflexão é Francisco, aquele de Assis. E talvez esse Francisco de Roma, que é argentino, mas está em Roma, que tem o de Assis, com certeza, imitou Jesus, foi o êmulo de Jesus, né? Tentando amar os seus irmãos, portanto, a nós todos, como Jesus nos amou. E aí nós já sabemos o que ele recebeu em troca. Ele recebeu hostilidade, frio, fome, dificuldades que nós não podemos nem imaginar. Recebeu na própria carne, né? Todos os tipos de doença, desde o glaucoma, que o levou a cegueira, até a hanseníase no corpo físico. Então, amar os nossos irmãos, ou amar uns aos outros, como Jesus nos amou, é grave, né? E nós temos que amar os nossos irmãos vibrando e orando por eles, como Francisco de Roma está fazendo e sofrendo também todas as hostilidades, né? O Francisco hoje, que está encarnado na figura do Papa, né, do Bergoglio, né, o argentino Bergoglio, tem tentado imitar Jesus ao acolher, por exemplo, as pessoas do mesmo sexo nos relacionamentos e não alijá-las ou excomungá-las da Igreja Católica, ao defender os pobres, instalando lugares em Roma para que eles possam se alimentar, possam tomar banho, possam se agasalhar. Esse Francisco de Roma está tentando fazer como Jesus fez. E a vida dele não deve estar sendo fácil. Então, oremos uns pelos outros, né? Amemo-nos como Jesus nos amou efetivamente. Muito bom, Paulo. Obrigado a todos os amigos. Um ótimo final de semana a todos. Vamos agora terminar a nossa live com a mensagem do Chico sobre o amor. Olha só que mensagem bacana.
Até a próxima quinta, onde teremos o tema superação, tá? A Tati Nadaz é que arrumou um cantor para trazer aqui para nós na próxima quinta-feira. Vamos ver se ela confirma. Se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais.